Atos capítulo 15. Versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Versículo 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Versículo 4. E, quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Versículo 7. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho, e crescem. Versículo 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Versículo 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Versículo 13. E, havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: homens irmãos, ouvi-me. Versículo 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. Versículo 15. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Versículo 16. Depois disto voltarei, e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo. Versículo 17. Para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Versículo 18. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Versículo 19. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus. Versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Versículo 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Versículo 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte: dos apóstolos, e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria e Cilícia, saúde. Versículo 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras, e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Versículo 25. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo. Versículo 26. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Versículo 28. Na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá.
Versículo 30. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Versículo 31. E, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Versículo 32. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Versículo 33. E, detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Versículo 34. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Versículo 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Versículo 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Versículo 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Versículo 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Versículo 39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Versículo 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Versículo 41. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas.